Olá, querido encorajado, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu já te convido a se inscrever, a curtir, a compartilhar, manda lá no grupo da igreja, das amigas, das irmãs. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 questões que nós devemos nos fazer no ano novo. Então, tá chegando aí o dia 31, tá chegando o dia 1º. É bom a gente refletir, a gente pensar no que a gente pode fazer de diferente no próximo ano, o que a gente fez nesse ano, que a gente se arrepende, que a gente não foi tão bom assim. E também a gente vai se basear nas questões do pastor Donald Whitney, acho que é assim a pronúncia do nome dele. Ele não é muito conhecido aqui no nosso país, pelo menos eu não vejo pessoas compartilhando frases, pregações dele, mas lá fora ele é bem conhecido. Ele é um pastor batista, ele serve no seminário batista também lá fora, e ele já está há mais de 24 anos aí pregando, ensinando sobre as disciplinas espirituais, também sobre a questão do evangelho de forma pessoal e congregacional. Ele é um pastor que tem alguns artigos, alguns livros bem interessantes, eu indico vocês a lerem. E esse artigo nós encontramos lá no blog do Voltemos ao Evangelho. Vou deixar aqui o link também para caso você queira ler o artigo lá. Mas a gente também fez um e-bookzinho onde você pode ali responder, anotar, fazer de acordo com as suas respostas. Aqui a gente vai meditar em 10, mas no e-book nós temos também as outras perguntas que ele faz e também lá no blog do Voltemos ao Evangelho também tem as outras perguntas e o artigo completo também. Além do nosso e-book, está tudo nos conformes, tá? A gente fez tudo conforme os direitos autorais aí nos autorizam. E aí eu peguei aqui as 10 perguntas, né, para que a gente pudesse meditar, para que a gente converse entre nós aqui, bata um papo, reflita, medite. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Então, no nosso e-book vai ter a introdução do artigo que tem lá no blog do Voltemos ao Evangelho, mas a gente vai direto aqui para as perguntas, para que a gente comece a refletir, a pensar. E a primeira pergunta que o pastor Donald escreveu e faz, né, para que a gente ali repense algumas coisas, é o que você poderia fazer esse ano para aumentar seu prazer em Deus. Em 2024, o que a gente pode fazer para que seja prazeroso? Essa é a palavra, né? Seja um momento prazeroso de buscar a Deus. A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, e isso acontece também muito comigo, de que o momento de estudo bíblico, o momento devocional, a gente faz de um modo muito engessado, muito ritual, né? A gente coloca ali, estipula uma estrutura, mas que acaba se tornando engessada, quando ela não deveria ser assim. A gente pode colocar uma leveza. Então, o que você pode fazer para o ano de 2024, o seu momento devocional, o seu estudo bíblico, ali o seu momento com Deus ser mais prazeroso? Né? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, e eu já deixo como dica, é assistir filmes cristãos, que tragam uma mensagem para o momento que eu estou passando, certo? Se é um momento de esfrieza espiritual, que eu sei que eu preciso orar mais, que eu preciso buscar mais ao Senhor, eu foco em filmes que vão trazer essa mensagem, que vão me estimular também a ler a Bíblia, a orar, a fazer ali, a ter recursos, a ter momentos. Então, eu acho que a gente tem que focar em coisas que nos dão prazer, né? Por exemplo, comer algo gostoso enquanto se lê a Bíblia, enquanto se ouve ali o louvor, né, estar vestida com uma roupa tranquila, leve, num ambiente bacana. Eu sei que nem sempre a gente vai ter essas condições próprias, né? Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas vocês vão perceber que aqui onde eu moro é uma rua muito movimentada, tem muita zoada, muito barulho, e isso é desde as 6 horas da manhã. Acho que até antes das 6 horas da manhã já começa a zoada aqui. Então, isso acaba atrapalhando, né? Porque a gente quer ter aquele momento de solitude, um momento de sem barulho nenhum, né? De silêncio ali realmente. Mas tem coisas que não tem como ser, né? Então a gente tem
isso não pode nos impedir, isso não pode ser algo que vá nos impedir de fazer o nosso momento prazeroso com Deus. Então, busque horários, busque momentos, faça independente das circunstâncias, mas esteja ali buscando prazer no Senhor. Então, eu acho que o que você pode fazer? Pense aí. Será que eu tenho que acordar mais cedo? Será que eu vou dormir mais tarde? Será que eu vou para um outro cômodo? Será que eu coloco o fone de ouvido, ali oro ouvindo louvor? O que você pode fazer para aumentar aí o seu prazer em Deus, né? Fazer desse momento realmente ser um momento delicioso. A segunda pergunta que o pastor Donald escreve é: qual é a coisa mais humanamente impossível que você vai pedir a Deus esse ano? Eu não sei se vocês têm esse costume, eu não tenho muito costume de pedir coisas extraordinárias a Deus. E isso revela até um pouco da nossa falta de fé, né? A gente não crê que Deus pode fazer grandes coisas, porque Ele pode fazer grandes coisas. E às vezes a gente se limita, né, a pedir pequenas coisas, a pedir coisas que a gente acha que se Deus não conseguir, a gente consegue de alguma forma. Então a gente precisa reacender a chama da nossa fé. Pense naquilo que você não é capaz de fazer, que só Deus pode fazer, e muitas coisas só Deus pode fazer, mas que você não tem pedido, que você não tem buscado ao Senhor. Então anote aí no caderninho e coloque como pedido ao Senhor, entregue nas mãos dele, ofereça a ele em oração. Terceiro, qual é a coisa mais importante que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida da sua família nesse ano? Essa é uma pergunta maravilhosa. A gente já é cansado de saber que o primeiro ministério de qualquer cristão é a sua família. Então, se a sua casa não vai bem, não adianta você querer servir na igreja, não adianta você querer servir em outros lugares. Você tem que servir bem primeiro a sua casa. E é uma dificuldade, a gente tem ali uma luta diária em servir bem a nossa família, até porque ali nós estamos 24 horas mostrando o quão pecadora nós somos, né? Os pecados mais terríveis são as pessoas que convivem com a gente 24 horas, conhecem, né? Sabem. Então a gente precisa entender que a gente tem que facilitar, a gente tem que melhorar, a gente tem que realmente considerar o outro superior, e isso começa na nossa casa. Então pense aí o que você não fez esse ano de 2023 e que você vai fazer em 2024 para facilitar a vida da sua família, melhorar, né, a qualidade de vida da sua família. Será na comida? Né? Será que vocês comeram muitas coisas que não foram assim tão saudáveis? Foca em oferecer coisas saudáveis, alimentos que vão nutrir de fato a sua casa, a sua família. Pensa aí o tempo que vocês gastaram com entretenimento. Será que vocês não deveriam focar em outras coisas? Pensa, anota, coloca aí também para a meta aí de 2024. A quarta pergunta é: em qual aspecto espiritual em especial você quer melhorar nesse ano e como você irá fazer? Aspecto espiritual, seja oração, né? Pode ser as disciplinas espirituais, vamos dizer. O jejum, a oração, a leitura da Bíblia, a devoção, a adoração, enfim, existem tantas disciplinas, né, que se a gente for parar para pensar, a gente realmente precisa começar a focar um pouco mais nelas. Então veja onde vocês estão com dificuldade, em qual aspecto espiritual. Será que é a oração? E eu acredito que a maioria de nós tem uma luta muito grande com a oração. Acho que é o John Piper que fala que Satanás, ele ri da nossa vida de oração, porque ele sabe que a gente não tem uma vida de oração. É muito difícil alguém que realmente se dedica nessa disciplina espiritual. Então, será que é a oração? Né? Eu já indico aqui um filme que muitas pessoas falam: mas tem coisas ali nesse filme. Gente, a gente assiste tanta coisa, é só filtrar o que é bom, o que é correto, o que é certo, tá? Eu gosto muito desse filme, é o Quarto de Guerra, e ali a gente aprende uma lição muito grande. O quanto a oração realmente do justo é eficaz. Não porque a gente pode fazer alguma coisa através da nossa oração, mas o quanto Deus trabalha na nossa vida quando nós temos uma vida de oração, quando nós somos pessoas orantes, pessoas que oram, pessoas que temem, pessoas fervorosas. Então, se esse aspecto aí precisa mudar,
assiste esse filme, pega umas dicas, tá? O quinto, qual é o maior desperdício de tempo em sua vida e o que você vai fazer a respeito nesse ano? Pensa no que você mais gasta tempo. Ali é um ídolo, ali há um problema. Se o que você mais gasta tempo não envolve a Deus, você pode ter plena certeza que você criou um ídolo para si. Né? Agostinho vai falar que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E de fato é. Eu acho que é Agostinho, gente, me perdoem, eu não sou boa em memorizar as referências dos nomes. Eu sou boa em memorizar as frases, mas de saber de quem é já é mais complicado para mim, tá? Mas não importa, o importante é a mensagem, né? Não é o mensageiro, não é quem escreveu, é Deus que colocou ali no coração deste homem. Seja Agostinho, seja Calvino, falou. O nosso coração é uma fábrica de ídolos e de fato é, então a gente precisa ter cuidado. Então pense aí aonde você tem desperdiçado o teu tempo. É nas redes sociais, é fazendo coisa do seu trabalho, é vivendo uma vida que não é a adequada. Pense aí. Pense mesmo com cuidado, que eu tenho certeza que você vai saber aonde você precisa ir melhorar. O sexto é qual é a melhor forma que você pode ajudar a fortalecer a sua igreja. Isso é muito interessante porque às vezes a gente acha que a igreja está ali para nos servir, quando na verdade nós estamos ali para servir a igreja, e isso eu aprendi com uma irmã da minha igreja. Uma vez a gente conversando, acho que era até nos Encorajadas mesmo, em um devocional, e a gente falava sobre a igreja, né? E às vezes nós temos muito ressentimentos com a igreja, com as pessoas da igreja que são pecadoras tanto quanto nós, e a gente às vezes se senta numa cadeira de juiz mesmo, né? Ai, fulano de tal é pior que eu, ai, porque a igreja é assim, assado. Então pensa, como é que você pode ajudar a fortalecer a sua igreja, né? Se você tá vendo que relacionamentos estão sendo quebrados, se a palavra do Senhor não está sendo pregada corretamente, se tem algo ali a ser melhorado, seja você um canal de bênção, um canal de fortaleza. Veja aí como é que você pode fortalecer a sua igreja, tá bom? Sétima, pela salvação de quem você vai orar fervorosamente nesse ano. E é algo muito interessante. Às vezes a gente ora pela salvação de alguém e depois a gente desanima, a gente para de orar, né? E aí a gente deixa. Então coloque o nome de uma, duas, três, não sei quantas pessoas você quer, mas coloca num caderninho, sabe? Pega um caderninho, um bloquinho, um papel. Às vezes a gente acha tanta dificuldade, eu não tenho uma agenda, eu não tenho um caderno de oração. Gente, pega uma folha em branco, anota, deixa dentro da sua Bíblia. E toda vez que você for fazer o seu devocional e você for fazer a sua oração, você ora por essas pessoas que precisam de salvação, que precisam das boas novas. Ore por elas fervorosamente, não deixe de orar um dia. Ore durante todo o ano de 2024. Oitavo, de que forma você vai tentar, pela graça de Deus, fazer esse ano ser diferente do ano anterior? Aqui é uma balança, né? Em 2023, o que você foi, o que você representou para as pessoas, o que você passou, o que você aprendeu e que você quer fazer de diferente no ano de 2024. Isso aqui é um exercício de autoconhecimento, porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa aprender a lidar conosco mesmo, né? Conosco mesmo, consigo mesmo. Então a gente precisa aí aprender, tá? Então faça aí uma balança do que você foi em 2023 que você não quer que seja em 2024. Nono, o que você pode fazer para melhorar a sua vida de oração nesse ano? E a gente tem falado de oração, talvez Deus está falando aqui conosco neste momento sobre oração, sobre o quanto nós precisamos realmente melhorar a nossa relação com a nossa oração a Deus, porque a oração é a forma da gente falar com Ele. Então, se tá difícil a gente orar, porque tá difícil a gente se relacionar com o nosso Senhor, tá difícil pra gente expressar o que nós temos passado, o que nós temos sentido. Então, realmente, nós precisamos focar, melhorar na nossa vida de oração. A gente precisa fazer realmente coisas que às vezes a gente não quer fazer. Por exemplo, tem uma pregação do pastor Paulo Júnior, eu gosto muito dessa pregação, eu já assisti umas 2 vezes. É passando o dia, como passar o dia com Deus, ou as 24 horas com Deus, uma coisa assim. Bota aí no YouTube depois, assiste, ouve, muito interessante, muito legal. E ele vai dando
né, dicas, ele vai falando a respeito de como é que a gente consegue passar as 24 horas com Deus em oração. Então, se você não sabe, você precisa aprender. Se você já sabe e desaprendeu e não está praticando, volta do início e faz tudo de novo. Eu vou reassistir essa pregação também e vou colocar em prática. Porque às vezes, meus irmãos, a gente tem a dificuldade em colocar em prática aquilo que a gente tem mastigadinho, entregue, de mão beijada, né? Às vezes a gente tem tantos recursos à nossa disposição que às vezes a gente deixa realmente de colocar em prática. A gente só vai se enchendo, né? Sendo aquela ovelha gordinha que não coloca em prática, que não divide o que está aprendendo. E aí a gente vai vivendo essa vida, né? 10º, o que você pretende fazer nesse ano que vai fazer diferença nos próximos 10 anos e na eternidade? Isso aqui eu acho bem interessante e até uma atividade que a gente faz muito na administração. Para quem não sabe, vai saber agora, eu sou formada em administração de empresas e a gente trabalha muito com essa questão de curto, médio e longo prazo, né? O que a gente quer de resultado para a empresa, seja financeira ou mesmo projetos, né? O resultado dos projetos, como é que vai desenvolver ali o processo, enfim. E a gente faz muito essa pergunta em entrevistas de empresas, né? De emprego. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? E é difícil a gente ter essa mensuração, né? A gente mensurar como é que a gente vai estar daqui a 10 anos, é muito tempo, né? Mas é interessante a gente parar para pensar o que eu estou fazendo hoje, nesse momento, como é que isso vai contribuir para o meu futuro, né? Será que isso vai fazer diferença daqui a 10 anos na minha vida, o que eu estou fazendo hoje? E na eternidade isso vai ter impacto? Os pecados que eu tenho tratado, a forma como eu tenho vivido, será que isso vai impactar mais lá na frente? Com certeza vai, minhas irmãs, né? Impacta muito a forma como a gente vive aqui, o que vai acontecer conosco daqui a 10 anos e até mesmo na nossa vida eterna, né? A gente vai prestar conta diante de Deus. Então a gente precisa ter essa consciência, essa ciência de que nós estamos aqui para viver para a glória de Deus, não é para os nossos sonhos, não é para a nossa felicidade. Essas coisas são consequências. É bondade do Senhor, é misericórdia do Senhor, todos os momentos felizes que nós temos, todas as nossas recompensas que temos aqui deste lado, né? Às vezes a gente acha assim, consegui um bom emprego, por estou sendo recompensada. Sim, o Senhor está te abençoando, o Senhor está te recompensando. Mas não é essa a tua recompensa. De fato, a nossa recompensa não está aqui, está lá na eternidade, o nosso galardão, a nossa morada preparada pelo próprio Jesus. Então, pare para pensar nessas questões de ano novo que são importantes para a gente refletir, para a gente trazer à memória como é que a gente tem vivido, o que a gente tem feito. E usa também aí o e-book, tá? Eu vou deixar o link aqui. Se não tiver o link aqui, você só comenta nos comentários, aqui mesmo no YouTube, bota assim, eu quero o e-book, que eu te mando o link, tá bom? Porque às vezes o YouTube não deixa eu colocar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então essas foram as 10 questões para se fazer no ano novo. No e-book tem muito mais, tem um espaço para você responder. Faça com cuidado, faça com carinho, sente, analise tudo, anote os nomes, veja o que você precisa mudar, veja o que não precisa mudar, o que você quer fazer de diferente, o que você quer fazer igual, como é que isso vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai tratar o nosso coração como Ele tem tratado, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos moldar, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.